noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa live. Sexta-feira, 8 horas da noite, nós estamos como? Fazendo live, começando uma jornada. Hoje é um esquenta sobre as lives que vão acontecer na semana que vem. Então vamos clicar aqui no aviãozinho, já chamar toda a nossa lista, toda a nossa galera para acompanhar todos esses conteúdos que vão acontecer a partir de hoje. Hoje tem live, segunda tem live, terça, quarta e na quinta-feira nós teremos o nosso aulão 7/7. Então aproveita, pergunta e vamos junto nessa, vamos embora, vamos clicar aqui no aviãozinho, convidar todo mundo para participar dessa live que tá começando agora. Já clica aqui, ó, vamos fazer um trabalho juntas, porque às vezes o Instagram não entrega, né, para todo mundo. Deixa eu avisar aqui os grupos, marketing, equipe maravilhosa, já tá comunicando o pessoal que estamos ao vivo aqui, muito bem. Deixa eu avisar mais um grupo querido. Meus amores, estou ao vivo agora no Instagram. Então bora lá? Oi, Nalva, Magda, Fina Amor, Denise, é isso? Acertei o nome? Tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos clicando aí no aviãozinho, convidando todo mundo para chegar agora na live, para a gente fazer um bate-papo, para a gente conversar, matar a saudade e aprender muita coisa juntas, tá bom? Então vamos lá, Cidinha maravilhosa, tudo bem, querida? Magna, Denise, Fina Amore, pronto, agora é isso aí. Então vamos lá, vamos começar, todo mundo clicando aí, o pessoal vai chegando e a gente já começa esquentando essa noite. Tá friozinho aqui em Dayatuba, de onde você é? Escreve aqui pra mim, tá frio, como é que tá aí na sua cidade? Vamos lá, eu trouxe minha água de sempre. Minha companheira aqui, que eu fico tomando, falo muito e aí fico tomando aguinha aqui para a garganta aguentar. Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo hoje. Bom, por que que o coach não vende? Vamos entender um pouco mais. Por que que um profissional liberal, profissional que desenvolve pessoas, que trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, que faz um trabalho tão bonito, tão incrível, de transformação, de vida, de carreira, por que que esse profissional, por que que ele não vende? Vamos falar sobre isso hoje. Então vamos lá. Oi, Silbene, maravilhosa. Clica no aviãozinho, já convida todo mundo da sua lista para chegar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Por que que esse profissional, por que que o coach não vende? Vamos começar pensando o seguinte, sabe o jogo de futebol? O jogo de futebol, ele tem muitas regras, né? Ele tem a regra do tamanho do campo, do gramado, do tamanho do gol, da rede que vai no gol, das regras do próprio jogo, né? De dentro do jogo, que tem que ser com o pé, não pode pôr a mão, só o goleiro pode pôr a mão na bola, mas ainda dentro da grande área, se o goleiro colocar a mão na bola fora da grande área, tá fora da regra do jogo. Então existem inúmeras regras, várias regras que competem ao jogo de futebol, né? Inclusive a bola específica para jogar futebol. E aí imagina o seguinte, imagina se a gente trocar uma regra, apenas uma regra do jogo, e a gente trocar, vamos escolher a bola. Se eu pegar a bola de vôlei, tirar a bola do futebol e colocar uma bola de vôlei no jogo de futebol, o que que vai acontecer com esse time,
com essa galera que está lá nesse campeonato fazendo jogo. Não vai acontecer, vai ficar todo mundo perdido. Por quê? Porque a bola de vôlei, ela é completamente diferente de uma bola de um jogo de futebol. Todas as regras do jogo de futebol compete para o jogo de futebol, inclusive a bola. Se a gente mudar uma regra, mudar o gramado, colocar um outro piso, mudar o tamanho do campo, mudar o tamanho do gol, a tela do gol, atrapalha muito, porque já foge completamente. É uma coisa, é um detalhe que, se for mudado, vai fazer total diferença para aquele jogo. Então, se a gente troca a bola do jogo, né, e coloca uma bola de vôlei que não tem nada a ver com o jogo de futebol, o resultado do jogo vai ser o mesmo. E por que eu tô contando essa história, né, falando sobre futebol, sobre bola de vôlei? Porque o profissional, o coach, muitas vezes, ele se perde exatamente com as regras do jogo. Por quê? Porque ele perde o foco. Ele se distrai com alguma outra coisa. Quando você tem um passo a passo, quando você decide, quando você sabe o que você deve fazer, mas você começa a se perder no meio do caminho, se distrair com outras coisas, colocar alguma coisa que não faz parte do processo do coaching, que não faz parte do desenvolvimento humano, pessoal, profissional, ou até faz, só que é um outro jogo, é uma outra área, é outro desenvolvimento. Então, quando a gente começa a se distrair com outras coisas, a gente não consegue fazer a venda. Por quê? Porque ninguém vai entender o que nós estamos vendendo, o que o coach vende. Por quê? Porque dentro do mundo coaching, você pode fazer qualquer coisa que você quiser dentro de qualquer área, né? Você pode escolher. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal, mas Anita, é o objetivo que a pessoa quiser, é o objetivo que a pessoa escolher. Mas pensa comigo, quando você vai, por exemplo, quando você precisa pensar sobre aposentadoria. Você precisa cuidar mais dessa área da sua vida, você já quer pensar melhor como vai ser para você se aposentar. Você vai procurar qualquer advogado, qualquer pessoa que trabalhe com aposentadoria, ou você vai procurar um advogado, um profissional especialista em aposentadoria, para fazer um planejamento de aposentadoria. Percebe como é muito mais fácil quando eu como cliente, sei o que eu quero e o que eu preciso, encontrar esse profissional. Por quê? Porque é muito melhor para mim e mais fácil eu ir num profissional que já fala aquilo que eu estou precisando naquele momento, por exemplo, aposentadoria, do que ir num profissional que faz várias coisas e talvez ele não tenha o conhecimento tão a fundo sobre a aposentadoria. Pode ser que seja um profissional que trata assuntos de família, questões trabalhistas e até criminal. Ele sabe sobre aposentadoria, ele pode até saber, ele pode até falar para você que ele sabe, mas ele não sabe a fundo. Por quê? Porque ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então ele não tem uma especialidade, ele não consegue te ajudar como um especialista ajudaria. Então quando a gente começa a pensar e falar sobre foco, o foco está muito ligado a várias coisas, principalmente a decisão, e esse é um tema que eu vou falar com vocês na semana que vem, só sobre decisão. Então o tema hoje é foco, eu vou fazer um passo a passo com vocês até na quinta-feira, tá? Então hoje a gente vai falar muito sobre a questão do foco. Então quando você sabe o que você quer, como cliente, você vai buscar o quê?
um profissional que vai entregar para você aquilo que você está procurando, que você confia, que seja autoridade sobre aquele assunto. Um coach que atende qualquer coisa, ele não atende nada, porque a pessoa não sabe que ele existe para tratar aquela dor que ele sente, o problema que ele tem. Então vamos imaginar um coach que fala sobre relacionamento amoroso para casais. É diferente de um coach que fala, por exemplo, de relacionamento amoroso para pessoas solteiras. Tá vendo que já mudou a bola do jogo? Mudou um pouquinho, mas faz total diferença, porque o público que vai procurar um profissional coach sobre relacionamento amoroso que é casado é muito diferente da pessoa que está procurando relacionamento amoroso, mas é solteira. São problemas diferentes, são assuntos diferentes, são necessidades diferentes. Então, o coach, ele precisa começar a aterrar. O que é aterrar? Colocar o pé no chão. Sabe quando aquelas pessoas que pisam firme no chão, elas sabem o que elas querem, elas têm mais objetivo mais claro. Então, quando o coach ele sabe o que ele quer, ele mantém o foco ali sobre aquele assunto. E aí ele começa a vender, porque ele vai ser muito claro, ele vai falar sobre o que ele faz. Então, quando eu venho aqui para vocês e falo sobre a mentoria facilitadora, quando eu falo para vocês que eu ensino o coach a fazer R$3.000 em 4 horas, e eu vou falar disso na quinta-feira, então eu estou sendo específica, eu estou explicando o que eu faço para esse público. Agora, quando o coach ele não fala exatamente o que ele faz, ele não consegue vender, porque ele se perde no foco. E por que ele se perde no foco? Porque ele ainda não está seguro, ele tem muita dúvida, está com medo. Então ele vê um conteúdo, ele vê outro conteúdo, ele vê um profissional, ele vê outro, e aí ele acha tudo lindo, tudo maravilhoso, e ele fica só consumindo conteúdo de outros profissionais, e aí ele se perdeu totalmente no foco. E aí quando a gente pergunta, mas qual é o seu faturamento? Você vive de coaching? Ah, não, é muito difícil essa área, né? As pessoas ainda não sabem, a gente está em 2022, mas as pessoas ainda não sabem o que é o coach. Será que as pessoas não sabem o que é o coach? Ou será que você não está sabendo vender o que você faz? O que você, como profissional, desenvolvendo pessoas, um profissional de desenvolvimento humano, um coach, o que você entrega de resultado para o seu cliente? Quem é o seu cliente? Qual é o seu público? Então, quando nós não temos um foco e a gente se perde dentro do conteúdo, que é o que a gente gosta, né, de livros, falar sobre inteligência emocional, sobre arquétipo, tem vários assuntos e percebe, são assuntos completamente diferentes. Só que aí é tão gostoso, é maravilhoso, né, o autoconhecimento, a expansão da consciência, e o coach muitas vezes ele se perde exatamente por isso, porque ele se perde no próprio conteúdo. E aí ele se encanta com tantas coisas que ele não consegue manter o foco. E o cliente não sabe o que ele vende, o cliente não sabe o que ele faz. É muito difícil para o coach, para o profissional conseguir escalar o seu negócio, ganhar dinheiro sendo coach e fazer o que ama. Porque a nossa profissão ela é linda, ela é maravilhosa, ela transforma vidas. Nós estamos tratando ser humanos, nós estamos falando de ser humanos. Nós não estamos vendendo um objeto, a gente não. Nós estamos tratando pessoas. Então são pessoas tratando outras pessoas, transformando vidas. Depois que ela passa pelo seu processo de coaching,
ela muda a vida dela, ela muda completamente. E de preferência ela muda para melhor quando você conduz o seu trabalho com excelência, entregando o que você veio fazer para o mundo. Óbvio que o seu cliente vai ter muito resultado. Só que você chega um momento que você atende várias pessoas, né? Geralmente quando o profissional ele sai da formação, ele vai atender várias pessoas com objetivos completamente diferentes. Completamente diferentes. E no começo dá certo, claro que dá. Por quê? Porque o processo que você faz desenvolvendo as pessoas é o mesmo de uma para outra. O que vai mudar? O objetivo delas. Mas qual que é a pegadinha? Aonde está o problema nessa questão? É que quando o objetivo muda, o seu foco como profissional, na hora que você está atendendo o cliente, também muda. Então você tem que mudar todo o seu raciocínio. Então imagina assim, ó, você atendeu um cliente. Vamos pensar na questão do individual nesse momento, tá? Você atendeu um cliente no individual. E aí esse cliente, ele veio por questões de relacionamento amoroso. Vamos continuar aqui com o exemplo. E aí você ficou lá 1 hora com ele, atendeu. De repente, dependendo da ferramenta que você aplicou, pode ser que você ficou 2 horas com o seu cliente, né? Então você levou uma técnica, você colocou uma ferramenta, você fez o atendimento falando sobre relacionamento amoroso. Aí esse cliente sai da sala e chega outro cliente. Só que esse cliente, a questão dele é financeira. Então você tem que deletar todo o trabalho que você fez com o cliente anterior sobre relacionamento amoroso e agora mudar a chavinha e focar na questão financeira. Dinheiro, objetivo mudou. E aí você muda totalmente a ferramenta, o jeito que você atendeu, muda tudo. E aí você tem que entender toda a história da pessoa para você entender a sinapse que está funcionando ali para ela, né? Como tá a questão cognitiva, as crenças limitantes, para você acessar aquela questão e poder trabalhar. E aí o que acontece? Você mudou o foco total. Agora, dentro do grupo, né? Quando você está atendendo as pessoas em grupo, fazendo o desenvolvimento das pessoas em grupo, o que acontece? Como que você vai atender várias pessoas com objetivos tão diferentes? Tem uma parte lá dentro da mentoria que eu até ensino como faz isso, né? Dá para fazer também. Agora, imagina você atendendo um grupo de pessoas, desenvolvendo essas pessoas, mas com um assunto específico para você, que é o assunto que você gosta, que é um assunto que você fala com facilidade, que é um assunto que te dá assim, sabe, aquela sensação de transbordo, né, que você sente seu peito preenchido, que você fica feliz em falar sobre o assunto. É sobre isso que eu estou falando. Esse é o foco. Quando a gente está muito perdido, vai aqui, vai ali, vê uma coisa, vê outra, nós não estamos felizes. Por quê? Porque esse comportamento significa dúvida, medo. Principalmente se o resultado disso for olhar e falar assim, não, mas eu não tô feliz, eu tô frustrada, eu não tô ganhando o quanto eu deveria ganhar como coach, como profissional, eu deveria estar ganhando muito mais. Então, quando você se perde dentro do seu próprio processo, você não está feliz, você está se sentindo frustrada, porque você não consegue ter o resultado que você gostaria financeiro para ter o conforto e a vida que você deseja para você. Então, o foco é o primeiro passo, é o passo principal. Então, ok, então eu gosto desse assunto, eu gosto desse profissional, eu gosto disso, então eu vou fazer um combo e eu vou focar nisso aqui. Eu vou olhar nessa direção e eu não vou me desviar do caminho
Eu não vou me distrair com outra bola. Pode ser que o gandula joga uma bola lá de propósito, a torcida joga uma bola de propósito, né, dentro do campo de futebol, uma bola de vôlei. Se você não prestar atenção, você vai pegar aquela bola e vai chutar. Então, no dia a dia, a gente precisa prestar muita atenção. O que está entrando que está fora do meu foco? Imagina que você está numa estrada reta, que você sabe para onde você está indo e é uma estrada reta. E aí aparecem algumas curvas com setas falando para você virar. Se você tiver dúvida sobre o caminho, você vai virar. Você vai falar assim, eu acho que é aqui que eu tenho que entrar. Pum! Quantas vezes a gente já fez isso, né? De verdade. Perdido no meio do caminho, antes de ter GPS, né? Porque teve uma época que a gente não tinha GPS. Então, ou a gente andava com o mapa na mão, né? Com um guia. Eu fazia muito... Olhava no Google, pegava as referências para poder fazer viagem. Tinha uma época que a gente não tinha. Parece que a gente está falando de uma coisa de muito tempo atrás, né? Mas não é. Em alguns anos atrás a gente não tinha GPS. Então a gente se perdia com muita facilidade, tinha que parar o carro e perguntar aonde eu tô, como é que eu faço para fazer o retorno, eu tô indo para tal lugar. Porque a pessoa, quando a gente para pedir informação, a pessoa pergunta, mas para onde você tá indo? Porque se ela não sabe para onde você tá indo, como que ela vai te ajudar? Como que ela vai te falar o caminho? Como que ela vai te falar para você fazer um retorno? Se de repente o retorno para você voltar não é o próximo retorno, é o retorno da frente. Então, quando a gente começa a fazer uma analogia, né, dessa questão do campo de futebol, da bola que não é a bola, das regras que são diferentes daquela que você deve seguir para manter o seu foco e atingir aquele objetivo que você deseja, que no caso aqui hoje a gente está falando sobre venda. Se você não está vendendo, é porque você não está falando com clareza aquilo que o seu cliente está buscando, aquilo que o seu cliente deseja. Então, quando a gente não tem foco, quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer coisa serve. Então, se alguém te jogar uma bola de vôlei dentro do campo de futebol, você vai sair chutando sem perceber. Você não vai se atentar a isso e não vai fazer o gol, porque você vai dar um chute, a bola de vôlei vai para outro lado. Por quê? Porque ela não está preparada para o chute, a bola de vôlei. A bola de vôlei é para o braço, é para outra regra. É para estar no alto, não é para estar no chão. Então, se você não presta atenção, você se perde do seu foco. Você não sabe mais para onde você está indo. Porque você vê uma coisa, você vê outra, daí você compra um livro, você compra um curso, você faz uma mentoria, você faz não sei o que lá, você assiste a live, 1000 lives, e aí você não sabe mais o que você tem que fazer e o que você vende, para quem que você vende. Você se perdeu, você se perde no próprio processo. Tá fazendo sentido? Escreve aqui pra mim, manda coraçãozinho pra saber que tá tudo bem aí. Alguma dúvida? Escrevam aqui pra mim, pergunta. Quer perguntar alguma coisa? Aproveitem. Hoje eu esquenta, hein? Eu tô só começando. Segunda-feira tem live, terça-feira tem live, quarta-feira tem live e quinta-feira é o aulão. Então já coloca aí na agenda, às 8 horas da noite, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Quinta-feira tem que se inscrever e vai ser lá no YouTube, tá? Não vai ser aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá, mandem os coraçõezinhos aí, agora sim, coraçãozinho subindo, Cleusa mandando coraçãozinho. É isso aí, para eu saber que vocês estão curtindo o conteúdo aqui, tá? Vão mandando perguntas para mim, vão mandando o que vocês quiserem aí pra gente começar essa sexta-feira, né? Com muita garra, esquentando esse friozinho hoje. A Nalva falando aqui, ó, muito sentido. Eu intencionei essa semana. O que você intencionou, Nalva, esse conteúdo? Conta aqui pra mim. Qual que foi a intenção dessa semana? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Façam perguntas. Então, essa questão do foco, né?
Que mais que a gente pode falar sobre o foco? O foco ele é tão importante, ele é uma questão principal, porque se você não tiver foco, você não vende. Se você não vende, você não ganha dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não atinge o seu objetivo. Lembra que dinheiro não é o objetivo final. O dinheiro, ele faz parte do processo. É o meio do caminho. Por quê? Porque eu preciso do dinheiro para fazer alguma coisa. Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu grande sonho? Eu quero conhecer as Ilhas Maldivas. Maravilha, esse é o objetivo, ok. Para ir para lá, eu preciso de dinheiro? Sim, né? Eu preciso comprar passagem, eu preciso resolver várias coisas, né, para fazer uma viagem. Então, o dinheiro, ele não é o objetivo final, ele é o meio. Ele é o recurso que eu preciso para atingir um objetivo. Agora imagina o coach que estuda, que se forma, que aprende, que aplica, que leva resultado para as pessoas, mas não consegue vender, não consegue ter resultado para ele próprio. Então, a gente precisa se questionar. Qual é o resultado que eu estou tendo hoje? Por que eu não estou conseguindo vender? Por que a minha venda ela não está acontecendo? A Nalva falando aqui, foco, montei meu Instagram no profissional e fiquei perdida, tá vendo? Por que se perdeu, né? Então talvez seja isso mesmo, né, Nalva? A Nalva tá falando aqui, o foco, perdeu o foco, foi lá no Instagram, montou a página, mas e agora? Vou postar o quê? O que eu vou falar no Instagram? Vou falar pra quem? Né? Como é que eu vou vender no Instagram? Então a gente se perde. Por quê? Porque não tem foco, porque isso ainda não está desenhado, né? A Cleusa falando aqui, eu diria que foco é igual propósito? Pode ser sim. Bruno chegando aqui, o Bruno Benatti. Emilane, saudade de você, querida. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Clica no aviãozinho, já convida todo mundo para vir também. Então, exatamente, né, Nalva? Perde o foco. Daí você abre o Instagram, falei agora o que eu vou falar, o que eu vou fazer, fica lá o Instagram aberto. E quanto tempo mais o profissional vai ficar perdido, né? É um investimento que todo coach faz com a sua formação. Então, quanto tempo mais você vai ficar sem ter retorno desse financeiro, né? Então, é muito importante a gente pensar no foco. Qual é o meu foco? Qual é o meu foco como profissional? Qual é a transformação que eu quero realizar para os meus clientes? O que eu entrego para eles? Qual é a transformação que eu entrego? Qual é o meu público? Quem são essas pessoas? Eu preciso começar a desenhar isso para manter o foco, né? Para olhar naquela direção e saber o que eu tenho que fazer e seguir naquela estrada. Seguir aquela estrada sabendo que eu estou indo na estrada certa. Sem olhar para as placas que estão sinalizando vira aqui, vira à direita, vira à esquerda. Se você sabe para onde vai, essas placas elas não te tiram a atenção. Você se mantém no caminho. Você sabe para onde você vai, então tá tudo bem, as outras entradas, as placas, porque você sabe para onde você vai. Quando você não tem foco, quando você não sabe para onde você vai, qualquer placa dessa pode te deixar na dúvida e te tirar completamente do seu caminho. Quantas vezes a gente não percebe lá na frente que errou o caminho? E aí eu tô falando agora para nossa vida profissional mesmo. Quantas vezes a gente olha e fala assim, nossa, dá um start, um momento ali, um insight que você fala assim, nossa, eu tava no caminho certo, mas eu não sei o que aconteceu. Começou a dar tudo errado, de repente eu tô aqui e eu nem sei por que eu tô fazendo esse trabalho, por que eu tô trabalhando com esse foco, com esse objetivo, com essas pessoas.
nem era para eu estar fazendo isso. Nossa, eu estava tão feliz fazendo aquele trabalho e eu nem sei o que aconteceu. Ah, foi a correria do dia a dia. E a gente começa a dar um monte de desculpas. Foi a correria do dia a dia. Ah, porque foi fulano. Aí começa a jogar para o outro profissional, né? Ah, o fulano, eu fui ver o conteúdo do fulano e acabei me desviando da minha reta, da minha trajetória, perdi meu foco completamente. E a gente não assume nem a nossa responsabilidade como profissional. Então, como que eu vou vender, né? Com essas questões, estando tão perdida dessa forma, né? Olhando sem saber para que placa que eu vou seguir, que caminho que eu vou seguir, aonde que eu vou virar. E às vezes você não tem que virar em lugar nenhum. É só você seguir reto. É só você seguir a regra ali, ó. Se você manter 80 por hora, 100 por hora na estrada, tá bom. E aí você vai chegar. Olha como a regra ela é simples. Não tem muita dúvida, não tem muito o que ser feito muitas vezes. É muito mais simples do que todo o esforço que você está fazendo para conseguir chegar em algum lugar, que talvez você nem saiba qual lugar é esse ainda, né? Então, nessas lives, eu quero ajudar os profissionais, os coaches, a encontrarem esse caminho, né? A saber manter o seu foco, manter essa disciplina do foco. Porque se a gente perde o foco, a gente perde tudo que a gente fez até agora. Ou o trabalho que está sendo feito, ele acaba sendo em vão. Por que as pessoas têm a sensação no final do dia de ter feito um monte de coisa, de estar super cansado, mas olhar atrás e falar assim, o que eu fiz hoje? Eu não vendi nenhum processo de coaching, eu não teve nenhum cliente que me procurou, nada mudou na minha vida, eu tô tão cansada, mas eu nem sei o que eu fiz hoje. Eu nem sei o que aconteceu. Eu resolvi um monte de problema, eu fiz várias coisas no meu dia a dia, mas qual que foi o resultado do meu dia? Não tem dia que a gente se sente assim? Que a gente olha e fala, nossa, eu trabalhei que nem uma doida, mas eu não sei o que eu fiz hoje. Então é isso que a gente precisa começar a entender, a prestar atenção. Porque se a gente não tiver foco, a gente não vai vender. E é por isso que o coach não vende. Porque ele não tem foco, ele não sabe para quem ele está vendendo, ele não sabe para onde ele está indo. Então ele se perdeu no próprio processo. E no começo é muito natural a gente se apaixonar pelo processo, porque é muito lindo mesmo. O nosso trabalho ele é muito bonito. E a gente se perde no nosso próprio processo, no processo de coaching, no encantamento, na paixão, né? Quando a gente se apaixona loucamente, e aí a gente olha, né, para o desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento humano, quantas pessoas vão para a formação de coaching, por exemplo, para se autoconhecer? Eu conheço vários profissionais, que são profissionais hoje, que não foram pensando em ter um título, uma formação. Não. Foi pensando em autoconhecimento, foi para a formação de coach para aprender mais para si próprio, não para aplicar em outras pessoas. E aí o que acontece? Ela se apaixona, ela vê que aquilo é tão lindo porque ela experimenta e ela vê o quanto esse processo é gostoso, né? E é clareza e dá uma guinada na vida, que ela começa fala assim, opa, eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero mostrar para outras pessoas o quanto isso foi bom para mim, eu quero que seja para outras pessoas também. E aí ela vai para o mercado, aí ela começa a ser coach. Mas quando ela fez a formação, ela não foi pensando nisso. Ela foi pensando em autoconhecimento para si própria. Mas se apaixonou pelo processo, se apaixonou pelo conteúdo. E aí ela entra no mercado como coach. Só que quando entra no mercado tão apaixonada assim pelo processo, pelo coaching e por
tudo que o coaching proporciona para a nossa vida e para a vida das pessoas, o profissional se perde, ele não consegue vender. No começo vai vender porque é novidade, as pessoas vão ter curiosidade porque já conhecem aquela pessoa, já se identifica, aquela pessoa já tem uma autoridade, então ela vai conseguir vender com facilidade. Vai conseguir vender com facilidade até para a empresa, né? Porque vai ter uma amiga que trabalha no RH, né? Uma amiga que é gerente numa empresa e fala assim: nossa, que lindo isso que você fez. A minha empresa está precisando. Você não quer ir lá? Você não quer ir lá para minha empresa? Eu vou falar com o meu diretor e vamos fazer um trabalho lá. Então, às vezes, no começo, você até é convidada, você não faz nem muito esforço. Você consegue vender até para a empresa. Porque se você já tem esse núcleo de pessoas, que você já tem autoridade, até amigos, né? Amigos mesmo, que você faz um trabalho, que vê o quanto isso foi bom para ela e o quanto isso pode ser bom para outras pessoas, ela vai te indicar. Ela vai te indicar para outras pessoas, para os amigos dos amigos, e aí você começa a vender. Só que chega um momento que essa escala ela começa a diminuir. Isso também a gente vai falar mais a fundo durante a semana, tá? Sobre network, como vender, né? Como escalar. A gente vai falar mais sobre isso. Mas no início isso é muito fácil, isso acontece quando você já é uma boa pessoa, um bom profissional e você começa a falar sobre o coaching, as pessoas vão te contratar. Só que depois essa escala começa a diminuir e aí você não entende mais porque você não está vendendo. Por que o profissional não está vendendo? Porque ele está sem foco. Ele saiu apaixonado, atendendo vários objetivos, aquele objetivo que a pessoa chegava para tratar. Então ela não teve um foco específico sobre algum assunto, né? Então o profissional não consegue vender dessa forma, fica muito abrangente, né? Então quando a gente vai em uma loja, a gente vai sabendo que a gente vai comprar. Quando a gente vai para o supermercado com uma lista de compra e a gente pensa o seguinte, fala assim, eu vou comprar somente o que está na minha lista de compras. E aí você foca nisso e você vai e faz a compra que está na sua lista. Agora, se você não tiver foco nenhum, se você sabe mais ou menos o que está faltando na sua casa para você comprar, você vai sem lista, sem foco, você compra um monte de porcaria, coisa que você nem precisava, que às vezes até joga fora porque nem come, né? Vai no supermercado, compra e não compra o que precisava. Por quê? Porque estava totalmente sem foco, não fez lista, não prestou atenção, não olhou primeiro na casa para ver o que estava faltando para realmente ir para o supermercado e fazer a compra. Então percebe que nós já fazemos isso no nosso dia a dia com outras coisas. Então começa a prestar atenção no seu comportamento nas outras áreas da sua vida. Como que você resolve as outras coisas? E você vai começar a perceber que esse comportamento é o mesmo na hora que você vai fazer uma venda. Porque se você não tem foco para as outras coisas, você não vai ter foco para o seu negócio também. Porque nós somos um só. Então, o que a gente faz em uma área, a gente faz em todas as outras. A forma como eu vou para o supermercado é a forma como eu cuido do meu negócio. Vocês já pararam para pensar nisso? Pensa um pouquinho sobre isso. É o mesmo comportamento, Anitta, mas fazer compra no supermercado não tem nada a ver com o negócio. Não tem nada a ver. Mas o comportamento fala sobre você. Então aí sim, tem lógica sim. Quando a gente menos espera, a gente começa a entender que sim, tem uma lógica por trás disso, tá? Então, olha aí, falando já 42 minutos aqui sobre esse assunto. Ficou entendido por que o profissional não vende? Por que o coach não vende? Por que quando nós não temos foco, a gente não consegue fazer uma venda? E aí a gente não consegue, consequentemente, ganhar dinheiro?
Então, se você gostou dessa live, acompanha todos esses dias. Amanhã vai ter conteúdo, domingo vai ter conteúdo e na segunda-feira eu volto com a live às 8 horas da noite aqui no Instagram. Segunda, terça e quarta-feira, live no Instagram. E quinta-feira, na quinta-feira, que é o dia, tô confirmando aqui para não falar besteira, dia 7/7, na quinta-feira, é o aulão no YouTube. Então, você vai ter que se inscrever para participar lá no YouTube, tá? Para participar desse aulão, para você receber o link e poder participar. Feito? Então, se você gostou, compartilha, curte aqui, comenta, fala por que foi importante você estar aqui hoje comigo nesse esquenta, né? Dessas aulas, desses conteúdos, especificamente para coach, para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano. E aí na quinta-feira eu vou ensinar você a fazer R$3.000 em apenas 4 horas. Você vai entender como é isso, tá bom? Então, é isso. Eu vejo vocês esses dias, né, nas lives e a gente se encontra. Beijo. Deixa eu ver a Nova falando aqui, ó. Como que faz para se inscrever? Eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar o link da página para vocês aqui nessa live e depois vou colocar também nos stories. Vou avisar vocês lá nos stories, vou deixar o link para vocês se inscreverem para participar na quinta-feira, tá bom? Beijo para vocês, um ótimo final de semana. Amanhã é meu aniversário, eu recebo os parabéns porque eu adoro aniversário. Então, a gente se vê, tá bom? Beijo, beijo em clima de festa para vocês. Um beijão.